Obrigado, Charles. Agradeço a sua apresentação. Normalmente eu não tenho barba, e eu digo isso para os que me conhecem. Mas eu não gosto, a minha mulher também não gosta. E eu falei, bom, eu vou fazer a barba, mas só depois de conseguir algumas metas no meu exercício. E não consegui ainda. É um pouco sobre mim. Eu quero agradecer a Nara pelo convite para apresentar hoje. É sempre um prazer e uma honra apresentar diante de um grupo assim. E Chloe Krimmel é a nossa editora na área das proteínas, foi ela que preparou a apresentação. Se tiverem algum problema com essa apresentação, vou pedir para consultarem ela. Se tiver alguma outra pergunta, eu vou estar também lá fora me escondendo para que não possam me alcançar e me perguntar, mas ela é a verdadeira especialista. Muitas pessoas não conhecem Fast Markets. Algumas pessoas conhecem a publicação de Jacobson. Nós compramos Fast Markets em 2021 e foi bom para nós porque Fast Markets tem um grande escopo como empresa. Temos cobertura nos Estados Unidos em relatórios semanais, na Europa e na América em geral. Nós buscamos relatórios globalmente, buscamos uma pessoa no Brasil também que faz os relatos de preços de banha, de gordura, e vai também relatar preços de proteínas. Temos um escopo global em outros mercados, também temos uma boa metodologia para definir ou identificar os preços que nós publicamos todos os dias. Nós interagimos com os serviços de mensagens e telefone, com todo tipo de pessoas para saber como está sendo comercializado e como afeta o preço no mundo. Quanto ao volume de comercialização de alguns produtos, nós temos uma série de serviços, incluem avaliações e análise de especialistas. Vamos então rapidamente para o próximo. Eu gostaria de falar sobre a produção de proteínas, porque o que alimenta a produção de produtos renderizados, vamos dizer assim, tem a ver com os setores de bovinos e suínos. E eu vou compartilhar com vocês essa apresentação, se quiserem ver os números detalhadamente, mas eu quero mostrar aqui uma tendência. Nós estamos vendo alguns mercados menores projetados em termos de ter mais crescimento em 2024 e 2025, mas os grandes players são a China e os Estados Unidos. Os Estados Unidos na carne de bovinos e a China na carne suína, e vão ter redução na produção. Podem ver os números, uma grande queda nos Estados Unidos. Vamos dar mais detalhes depois, mas isso está impulsionado pelos ciclos pecuários. Temos grandes níveis de abate. Achamos que neste ano no mercado veríamos uma redução no abate de animais, mas houve aumentos, principalmente com o preço dos alimentos que vocês viram, que tem um impacto nas nossas margens de lucro, e como resultado vimos e a procura de carne bovina e o abate foi reduzido. Eu não sou especialista na carne de suínos na China, eu gosto de brincar falando que eu sei mais sobre suínos e carne bovina, pelo que eu vejo nos restaurantes, mas tem reduções também na produção de carne de porco na China, devido à contração econômica, mas vimos uma menor produção e o menor sacrifício de suínos, menor abate, o que quer dizer que vai ter maior procura pelo menor nível de produção. Mas uma parte dos produtos para consumo na China não são consumidos nos Estados Unidos. Nós estamos vendo o que pode ser enviado à China, incluindo os animais na cadeia de rendering nos Estados Unidos. Uma perspectiva, uma olhada rápida para frente. Na Nova Zelândia, que é um mercado importante, mais pequeno, na região da Ásia-Pacífico, não vimos grandes variações, exceto por uma em comparação com anos prévios, no caso do abate de gado, mas isso não vai ter um enorme impacto no mercado. No entanto, indo para a Austrália, vocês vão poder ver isto. Como eu falei, eu estive cobrindo esse mercado a partir de 2007. A Chloe
entrou em 2017 com os relatórios sobre proteínas, mas continua cobrindo gordura sobre Estados Unidos e Nova Zelândia. E vemos uma grande procura de carne bovina, uma procura histórica que vem da China e quer que a Austrália considere isso e fizeram ao longo do tempo e continuamos até 2020. E vemos a mudança até 2025, que representa esta linha. Vemos muitas proteínas de ruminantes disponíveis. Na Austrália também, mas houve algumas queixas dos Estados Unidos vendedores. E vemos a Austrália que está cobrindo a cada vez mais o mercado no Sudeste Asiático, e isso tem um efeito nos preços. Aqui podemos dar uma olhada mais granularizada no abate de gado bovino e porcos. Vemos os gráficos de barras, a produção de carne de porco anual. E temos a previsão anual de carne de bovinos. E a previsão indica que vai ter reduções na segunda metade de 2005. Vai ser reduzido o abastecimento de proteínas nos Estados Unidos no segundo semestre do ano. E já estamos vendo uma evidência de maiores restrições com base no relatório de gado bovino, dependendo do lugar. E essas reduções na produção de carne de bovino e suíno, nós vamos ver no segundo semestre, mas já estamos vendo aqui nesses quadros. Vamos dar uma olhada no abate de peru e frango para corte e vamos compartilhar essa apresentação com vocês, mas esperamos ver essas mudanças globalmente. O que é conhecido como a produção do ovo ao prato, o que envolve um período muito curto em comparação com a produção de um tibão ou carne de ruminante que leva muito mais tempo, por isso que está tendo uma grande procura de frango de corte e de peru de corte, com uma grande demanda de proteínas de aves que saem das instalações de rendering neste ano. Isso é algo que eu vou tomar com cuidado, mas acho que o Dr. Giffon já falou sobre isso. Estamos vendo a previsão de produção pecuária nos Estados Unidos. No caso de frango de corte, vemos um movimento, tem uma demanda em aumento em termos do consumo de carne em outras partes do mundo. Os que trabalham com pessoas mais jovens, bom, agora já um pouco mais idosos, mas eu vejo mais vegetarianos ou pessoas vegetarianas do que 5 anos atrás entre os jovens. Eu não sei se podemos prever que a produção de frango de corte vai continuar aumentando, como está previsto aqui em linearidade do lado esquerdo. O mesmo acontece com a produção de carne de suínos. Os produtores precisam fazer dinheiro. Eu tenho um primo que é fazendeiro de suínos e não teve um bom ano há muitos anos. E foi difícil gerar lucros na suinocultura. Não podemos indicar, ou não há nada que possa indicar que esse crescimento permanente vai continuar nos mercados. No caso da carne de porco, claro que temos ciclos de produção mais longos, comparado ao frango, por exemplo. E depois nós nos focamos mais também na produção de produtos de rendering. Vemos aqui proteína 2024, interanual de 2018 até 2024. 2024 teve uma produção menor de proteínas animais em comparação com 2023, mas relativamente forte, considerando os anos prévios. Tem uma pessoa que eu gosto muito, com a que eu costumava conversar
E eu fazia uma brincadeira. Nós dizíamos, não precisa cheirar, só vender. Algumas pessoas na produção de farinha, de carne, por exemplo, tem limitações, e o fato de que tenha aumentado a produção não quer dizer que tenha existido uma grande mudança na dinâmica do mercado de produção de proteína animal em rendering. Se estamos 4,6 abaixo em termos de produção, em comparação com 2026. Isso é uma visão mais detalhada da produção de farinha de carne e as previsões feitas pelo Departamento dos Estados Unidos de Agricultura, onde vemos a produção de proteína animal que se reduziu em comparação a 2023, e o mesmo acontece com a carne de suínos. Mas uma coisa que eu gostaria de falar é que essa situação é muito importante. Esses são os dados que nós podemos utilizar, mas nem sempre tem a certeza de que o relatório é tão exato. Eu não sei por questões de defasagem na geração de relatórios, mas os números de cabeças de gado não vão necessariamente validar esse tipo de reduções como as que estamos vendo aqui. Eu acho que seria mais representativo subir um pouco as linhas dos gráficos, porque eu não tenho essa mesma impressão sugerida nos relatórios. Não creio que aconteça assim. Eu gosto de falar sobre os preços e os preços nas condutas de mercado. Vendo na parte de cima, no gráfico de cima, vemos a farinha de osso e de carne comparada à farinha de sangue. E podem ver que há uma disparidade aqui entre farinha de osso e carne de ruminantes em comparação com a de suínos. E a regra essencial, a regra de prática que eu escuto na indústria, que foi mantida, é que nós vamos ver que a farinha de osso e carne sempre vai ser comercializada num preço mais alto do que a farinha de soja, e essas variações podem ter uma flutuação, mas a farinha de ruminante tem mais proteína. Vemos que essa relação tem mudado com o crescimento das dietas vegetarianas. Uma desculpa se vocês já ouviram essa história, mas é verdadeira. Eu vivi em Iowa e meu filho tinha aulas de piano, tinha uma professora que dava aulas de piano que tinha frangos no, no quintal, e ela me dizia, olha, tem essas galinhas, eu estou engordando elas. E o que que você está dando? Alface? Eu falei, mas se não tiver um perfil de aminoácidos adequado, vão se canibalizar. Eu voltei uma semana após e ela falou, quer saber, eu não dou mais alface, agora eu estou comprando o tofu japonês. Às vezes temos essa mentalidade errada, né? E começamos a alterar essas relações com crianças que vão crescendo. E na segunda parte de 2024 vemos o efeito de espécies mistas. Vemos a tendência nos últimos anos de produtos específicos. Temos esforços para impulsionar os alimentos adequados às demandas do consumidor. Isso acontece com o consumo de produtos e ração para pets, etc. Mas a farinha de osso e a farinha de carne teve problemas para poder regular os preços da própria carne. Eu acho que tem a ver com acesso ao mercado. Às vezes é muito fácil mover o produto. E é por isso que nós temos esse spread, essa diferença. E vemos que em alguns casos o preço caiu também por conta do preço da soja. O caso da farinha de sangue, bom, teve variações, mas continuam sendo representativas um mercado com alta volatilidade, mesmo com uma volatilidade que já desapareceu quase completamente.
Alguém me falou, nós não pedimos um prêmio tão grande, aumento de preços em tempos de necessidade. Caso contrário, podem ter perdas que podem reduzir a rentabilidade de $200 a uma perda de $300 algumas semanas depois. Temos que tomar cuidado. E aqui as tendências na produção de proteína aviária estiveram sob pressão em 2024 como resultado da farinha de soja. Estamos vendo a procura de proteínas mais específicas e tem pessoas que estão buscando outras proteínas, não somente o frango, mas temos uma grande oferta, mesmo com a farinha de soja, que reduziu os preços. E temos também uma grande concorrência internacional, porque os produtores de farinha estão ah, vinculados ou amarrados às mudanças internacionais. Aqui vemos a China e a Indonésia, na Ásia, uma série de preços calculados em dólares dos Estados Unidos. Temos a Austrália com preços mais baixos e acho que isso tem a ver com a provisão de farinha de soja ou a maior concorrência de múltiplos vendedores. Nós sabemos e percebemos que o Brasil está aumentando a sua presença como player no mercado e tem uma grande presença na Austrália. Aqui temos também a dinâmica do preço da Austrália, na medida que começam a trabalhar mais com o Sudeste Asiático e se torna vital para eles, vai tendo uma incidência nos preços. Vemos a Nova Zelândia com um efeito semelhante. E vemos uma fraqueza nos mercados de importação. E aqui, falando da farinha de soja, em relação aos valores nos Estados Unidos, os preços relativos, como já falei, nós vemos uma combinação de resultados e porcentagens. Vemos, no caso, que a farinha de ruminantes teve mudanças em comparação com a soja, mas a farinha de ruminantes não recuperou seu valor 100% e apenas teve algumas variações, com certeza como resultado das dietas vegetarianas e não percebeu ou não permitiu um aumento. Aqui temos um prognóstico, uma previsão de produção da farinha de soja, e esse é um problema. Esse é um dos principais problemas em termos de preços e a concorrência no mercado. Felipe já cobriu esse tema, mas com crescimento em massa na produção de biocombustíveis renováveis foi foi afetado o moinho de soja nos Estados Unidos e globalmente falando sobre o mercado da soja. Vemos que está sendo transformada a soja para produzir farinha. E os produtores de combustíveis renováveis, como é que vamos ver isso no próximo ano, ano e meio? A maneira na qual o 45Z, que é um incentivo, e eu acho que é o que vai acontecer nesta administração, o azeite de soja, muitas pessoas tinham $1 por galão por volta de 60 semanas de azeite de rendering no lugar de azeite de soja, e tem algumas restrições no azeite de mercado, no mercado, como o Felipe nos contou, acho que a capacidade dos Estados Unidos está por volta de 6 bilhões de galões, se não estiver enganado, para diesel renovável e outros tipos. Então, temos de 50 a 55 bilhões de libras. E claro que isso vai ultrapassar, mas não podemos chegar a metas de azeite de soja ou grandes importações de gorduras ou azeite combustível. E estamos vendo na administração atual que há uma política que, claro que vai favorecer
os fazendeiros locais em relação aos exportadores. Então, vai continuar essa expansão. Eu posso dizer que está acontecendo mesmo no Brasil. Há muito crescimento da soja e tem muito potencial para crescimento nesses lugares, tem muita proteína. E vem da outra metade da demanda de lipídios, que não são uma vantagem para os vendedores de produtos de rendering. Vamos dar uma olhada rápida nas exportações dos Estados Unidos. É aqui que vão as exportações até novembro. Vemos a China, um dos grandes exportadores. E falando sobre administração e sobre tarifas, é uma ameaça, porque é uma parte muito importante dos produtores dos Estados Unidos. Vemos Indonésia, o Vietnã, a maior parte da Ásia são os maiores importadores nos Estados Unidos. O que é importante aqui é que o moinho de soja, o acesso ao mercado global, e sobre o acesso ao mercado global, temos esse relatório, tem muitos importados que chegaram na Colômbia, vocês viram que o presidente falou que não iam recebê-los, então foi colocada uma tarifa, chegaram numa tarifa de até 50%. Onde é que vai acabar tudo isso? O que vai acontecer que vai fazer meu trabalho mais divertido como analista? Porque há muitas coisas que nós temos que ver a cada semana, todos os dias. Na perspectiva dos comércios, é algo muito importante, tem uma posição muito difícil, e as doenças também são um risco, são uma preocupação nesse mercado, as mais importantes nos últimos anos. Aparentemente, as autoridades regulatórias fizeram um bom trabalho, espalhando isso nos Estados Unidos. E o moinho de soja, acho que nós temos que considerar isso nos Estados Unidos para que isso possa acontecer com biocombustíveis e com acesso ao mercado. Acho que alguém nos perguntou sobre os créditos de carbono, então vamos agora com os vegetarianos e os jovens. Isso pode ser algo não global, mas vamos dizer que o carbono vai ser uma medida na qual todos nós vamos ser medidos e deve estar numa posição de vantagem para gerar créditos de carbono, porque nós estamos vendo produtos que não são a base de resíduos, mas tem uma melhor nota em termos de carbono. Eu estou ali no meio, Chloe à esquerda e a Thaís, que é o nosso contato no Brasil para gorduras animais. Ela fala português. Fala português em português. A informação de contato está ali. Se tiverem alguma dúvida sobre o mercado brasileiro, eu ficarei feliz de ajudar vocês se tiverem alguma pergunta. Tem alguma pergunta? Temos uma aqui.